O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então, que fostes ver? Um profeta? Eu vos afirmo que sim, e alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito: eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu, e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o anúncio e a vivência do Santo Evangelho apague os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, presentes aqui no Santuário da Rainha da Amazônia, irmãos e irmãs que acompanham nossa transmissão pela Rede Nazaré de televisão e pela rádio web Basílica de Nazaré, nós estamos vivendo este tempo muito intenso da nossa liturgia, que sabemos tem muitas comparações com o tempo da Quaresma. Chama nossa atenção para a perseverança, nossa atenção para a conversão, nos chama a maior oração. Aliás, todo o tempo do Advento é uma grande oração, uma grande invocação. Vem, Senhor Jesus. O tempo do Advento, como da Quaresma, nos chama ao não desanimar, não entregar os pontos, mas, ao contrário, perseverar. Chama a nossa atenção para a caridade. Temos tantas maneiras de viver a caridade no tempo do Advento, e em nossa arquidiocese participando da campanha Belém Casa do Pão. Enfim, o tempo do Advento já nos conduz a uma preparação mais próxima para o Natal. A partir de amanhã, 16, a liturgia já foca mesmo nesse rumo, com todos os dias, pois, a invocação de Deus para que venha cuidar de nós. Um grande personagem que aparece neste tempo do Advento, como no tempo quaresmal, é João Batista. Sabemos que o nome dele significa Deus foi propício, Deus foi bom, Deus foi generoso. E a sua vocação de batizador, um batismo básico, como ele mesmo dirá: eu vos batizo com água, depois virá o que vos batizará com o Espírito Santo. E a sua proposta, no entanto, é válida. O trecho do Evangelho de São Lucas hoje nos fala disso. Pois um batismo que, sem dúvida, servia para a salvação. Era uma antecipação dos merecimentos que Jesus Cristo nos traria
através da redenção plena, da sua paixão, morte e ressurreição. Mas, àquela altura, ele administrava este batismo bom para as pessoas que viviam então. E João é aprovado no seu trabalho pelo elogio que o próprio Senhor faz. Puxa, dentre os nascidos de mulher, e todo mundo nasce de mulher, ninguém nasce de outra coisa, ninguém é maior do que João. Um elogio que, portanto, manifesta, pois, a aprovação da obra, da vocação do próprio João Batizador. A liturgia de hoje, porém, nos apresenta um particular neste episódio. É que os fariseus rejeitam esta oportunidade. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. E nós podemos, uma vez mais, refletir sobre o que é, em que consiste a rejeição do projeto de Deus, que Deus tem para todos, mas que nós podemos tornar inútil para nós, os primeiros interessados. A Escritura nos ensina que Deus tem um projeto do qual todos podem participar. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Existe, portanto, um querer positivo, uma vontade positiva. Deus quer que seja assim. Esta é a vontade do seu coração. Como o coração dos pais, o coração da mãe, é o mesmo para todos os filhos. E o que muitas vezes acontece nesta família numerosa, alguém se subtrai, alguém não entende direito, alguém não aceita, alguém escapa desse imenso amor que, no entanto, está ali, latente, à disposição. Do mesmo modo também ocorre em relação à salvação. Pode ser que alguém, por motivos que só Deus mesmo conhece, não aceite, não queira, faça esforço, faça fadiga a aceitar a salvação de Deus. Como nós conhecemos da página da própria Escritura, meus irmãos e irmãs, a obra de Deus não vai falhar. A obra de Deus vai se realizar, ela vai acontecer. Existem várias passagens do Evangelho que falam disso. Sobretudo a parábola do banquete, que um senhor oferece um banquete e que os convidados, ou seja, aqueles que poderiam aceder a esse banquete, apresentam desculpas. Olha, eu estou de lua de mel, não posso ir. Olha, eu comprei uma casa, vou ver como está. Olha, eu comprei uns bois, vou ver se prestam. Desculpa, aceita minhas desculpas, mas não posso ir. A parábola diz que o Senhor ficou indignado e mandou ir buscar pelas ruas os cegos, os coxos, os aleijados, os pobres. Venham, pois, participar da minha festa. Quanto àqueles que tinham sido convidados, pior para eles, não provarão do meu banquete. Esta palavra de Jesus combina muito bem com o que hoje nós ouvimos a respeito dos fariseus. Rejeitaram, pois, para si, inútil para si o projeto de Deus. A obra de Deus vai acontecer, apesar de nós rejeitarmos, apesar da dureza do coração da gente, apesar de adiantarmos pretextos, apesar de nos ocultarmos a este projeto,
a obra de Deus vai para frente. Então, meus irmãos e irmãs, eu acho que a melhor coisa é a gente aceitar o convite. Vamos para esse banquete, vamos nessa festa, vamos nos fartar, vamos nos alegrar, porque é a melhor coisa. A melhor coisa é nós acolhermos o convite de Deus, é nós buscarmos estar na comunhão com Ele, na presença dEle, a não desistir da nossa caminhada com Ele. É verdade que muitas vezes a nossa fraqueza fala mais alto, o pecado predomina, mas nós não devemos perder de foco aquilo que nós já sabemos e que nos dá a possibilidade do retorno, e que nos fará sentir saudades e que nos fará sentir falta. Muitas vezes a falta de Deus se apresenta na criatura humana de vários modos, que a gente talvez não saiba identificar a olhos nus, que muitas vezes nem o médico sabe o que é que está acontecendo, ou nem a pessoa saiba o que esteja passando, mas alguém dizia, falta de Deus. No fundo, falta de Deus. Pois isso se realiza em nossa vida. A falta de Deus que nos faz, então, sentirmos-nos mal de vários modos. A melhor coisa, então, acolhermos a proposta de Deus. Costuma-se dizer que na vida há várias coisas que não voltam. Aí se dá os exemplos. Por exemplo, a palavra dita. O que a sua boca já pronunciou não vai mais voltar. Foi dita, saiu, provocou som, alguém escutou, entrou na cabeça de alguém o que você falou. Não adianta agora dizer, bem, não foi bem assim, não é isso que eu queria dizer, não tem mais jeito. Você já disse, está dito. Então essa é uma das coisas que não voltam atrás, palavra saída da nossa boca. Outra coisa que dizem que não volta atrás, oportunidades, a oportunidade. Às vezes perdendo aquela, tchau. Santo Agostinho, na sua experiência de conversão, disse uma frase interessante que nos faz também refletir sobre a proposta de Deus em nossa presença. Ele dizia uma frase lapidária: eu tenho medo do Deus que passa. Eu tenho medo do Deus que passa. O que Agostinho entendia dizer com esta frase? Isso que eu estou mal a mal tentando explicar. A oportunidade, a graça de Deus, o tempo favorável de Deus que Ele nos proporciona hoje, aqui, agora, para nós podermos levar adiante a nossa caminhada. Por isso, é muito importante lembrarmos, uma vez mais, a palavra do Papa Francisco na sua carta sobre o Evangelho da Alegria, que as igrejas estejam abertas, também suas portas, para acolher os irmãos e irmãs que porventura tenham sentido uma moção interior, um movimento da alma, um impulso. Eu vou na igreja, hoje eu vou me confessar, hoje eu vou mudar de vida, eu vou entrar e rezar, para que então esses movimentos interiores sejam acolhidos e de fato eles aconteçam na sua maior expressão, que é vir à igreja, retornar à vida da comunhão com a igreja, à casa de Deus, retornar ao Pai, retornar ao coração da mãe. A moção interior, portanto, deve ser acolhida pelo fiel. Ele não pode adiar, depois eu vou, na próxima oportunidade. Não, diz o Papa, acolha logo, receba, faça funcionar, vá.
Quem sabe não está aqui uma conversão decidida, definitiva, ou pelo menos para nós que já estamos na igreja, é uma decisão mais firme para o prosseguimento da nossa caminhada. Não façamos, meus irmãos e irmãs, como os fariseus que, estando ali na frente deles, a oportunidade do batismo de João, rejeitaram o batismo de João e o projeto de Deus para si mesmos. Ao contrário, abramos espaço em nosso coração, em nossa alma, em nossa vida, não só uma vez, mas como atitude, ou seja, modo de sermos acolhedores da graça, da palavra, da vontade de Deus, para que, por sua misericórdia, aconteça em nossa vida, aconteça em nossa história, em nossa vida pessoal, em nossa história pessoal, pois cada um deve responder diante de Deus ao convite que Ele faz. Vamos fazer um instante de silêncio, de modo que esta palavra forte da liturgia de hoje nos convide uma vez mais à conversão.